3 palavras: fogo, humanidade e criatividade. Durante milênios, a humanidade esteve de um lado e o fogo de outro. Foi preciso a criatividade para uni-los. Imaginem, há milhares de anos atrás, os Homus erectus, os nossos ancestrais, observando um tronco de árvore incendiado por um raio. Eles observam as chamas, mas não as entendem. Certamente, algum deles pegou um graveto, encostou na chama, tentou fazer uma tocha, achando que a chama era eterna, mas não era. Talvez alguns dos Homo erectus tenham também tentado espantar o fogo com gritos. Mas a criatividade, essa espécie de energia que gera ideias surpreendentes, fez dos Homo erectus os primeiros a dominarem o fogo. Primeiro, eles tentaram com a fricção de pedras, depois com a fricção de madeiras. E os Homo erectus até conseguiram desenvolver um pequeno arado que, encostando numa pedra, produzia faísca. Com a faísca, eles tinham o fogo. Com o fogo, eles podiam assar a sua carne de caça e espantar os animais selvagens que chegavam perto deles. Criatividade. Ideias. Ideias, gente, são apenas ideias. São como uma chama que pode se apagar em qualquer momento. Basta um assopro. Para que as ideias funcionem, elas precisam ser aplicadas, testadas, sistematizadas. Eu vou contar uma história aqui, uma história bem pessoal, que eu nunca contei. Então, a primeira vez que eu vou contar para vocês é como eu cheguei aqui em Jaraguá do Sul e como eu criei um sistema literário dentro da cidade de Jaraguá do Sul. Nos anos 2000, a minha namorada veio trabalhar aqui numa grande empresa, numa assessoria de comunicação, e eu, para testar novos ares, acabei vindo junto com ela. Cheguei aqui na cidade, já tinha alguns livros publicados, tinha uma ampla noção do mercado editorial brasileiro, já tinha feito diversos cursos e não consegui me recolocar no mercado de trabalho. Então, primeiro eu trabalhei como vendedor de anúncios publicitários no jornal local. O jornal já faliu, talvez eu tenha contribuído para isso, claro. E depois eu trabalhei no calçadão aqui da cidade como vendedor de ternos numa loja aqui do calçadão. Mas desde o momento aqui que eu pisei na cidade, eu tinha uma ideia, uma chama, que eu queria testar, ver se ela iria se apagar ou não. E a ideia era o quê? Criar um sistema literário dentro da cidade. Bom, como eu estava em Jaraguá do Sul, e as coisas acontecendo no mundo e no Brasil, eventos de literatura, cursos, né, eu pensei o seguinte: se eu não posso ir até a montanha, eu vou tentar aproximar a montanha, né, trazer a montanha até mim. Então, no ano de 2003, eu pedi demissão da loja em que eu trabalhava, de roupas, e com a rescisão e um computador emprestado da minha namorada, que na época era um Toshiba com 20 GB de memória, eu fundei, em 2003, a Design Editora, que foi a primeira editora profissional aqui da cidade de Jaraguá do Sul. A primeira editora a pensar o livro não apenas como um objeto, mas como um conector entre pessoas. A Design Editora, que na verdade eu poderia chamar de eu-editora, porque eu fazia tudo, né? Então eu criava a capa, eu diagramava o livro, eu fazia a revisão do livro, deixa eu ver o que mais, eu organizava o lançamento, eu planejava a estratégia, né, de marketing do livro. A Design Editora começou a publicar os autores locais e eu pensei, bom, se eu quero ter um sistema literário implantado na cidade, eu preciso ter os passos seguintes. E, estrategicamente, fui para o outro passo. Qual era o outro passo? Preparar e formar os escritores locais. Nós, em parceria com outras entidades, criamos uma série de oficinas gratuitas de escrita criativa aqui na cidade. Então, para quê? Para dar um cabedal de referência aos escritores locais. Nós, todos nós, somos a soma das nossas referências, né? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente vê, acaba nos formando enquanto indivíduos. Então, essa série de oficinas foi justamente para preparar esses autores e também dar um start criativo neles. Porque o que acontece?
Quando você está começando a escrever um livro, quando você está começando a se entender enquanto escritor, qual é o principal erro? Qual é o grande erro? É escrever como gostaria e não como realmente escreve. Ou seja, o escritor iniciante, ele emula um ideal de escrita, escrever é como Clarice, escrever é como Machado. Ele acaba emulando esse ideal de escrita e esquece que ele tem uma voz própria, uma digital muito própria, que é a digital dele, essa voz criativa. E é para isso que servem as oficinas criativas, além de escrita criativa. Além de dar o cabedal de referências, vamos tentar devolver a singularidade de cada autor, né? E qual foi o segundo passo da criação desse sistema? Nós criamos o Círculo de Leitura de Jaraguá do Sul, lá em 2005, se eu não me engano, né? O que era o Círculo de Leitura de Jaraguá do Sul? Era um encontro, ficávamos todos em círculos, onde cada um falava sobre o livro que estava lendo e qual a sua experiência que tinha com aquele livro. E o encontro também tinha o quê? Tinha sempre um convidado que vinha de fora para passar as suas impressões. Ou era um escritor famoso, ou era um professor. E uma coisa muito bacana era qual? Que as pessoas ficavam em círculo e isso nos remetia à cena ancestral da leitura. Qual que é a cena ancestral da leitura? As pessoas ficavam ao redor das fogueiras, contando histórias. E essas histórias que vinham de geração em geração, de geração em geração. Então, nós nos reconectávamos com a nossa própria ancestralidade. Tínhamos uma editora, que foi um passo importante para a cidade. Vocês sabem, o que faz um editor? Um editor é um mediador de conhecimento, né? O livro, durante muitos séculos, foi o grande transmissor de conhecimento. Século a século, foi a única mídia de transmissão de conhecimento. Hoje nós temos o rádio, a internet, o cinema, mas durante séculos todo conhecimento cultural, conhecimento estético, conhecimento tecnológico foi transmitido através do livro, esse grande e primeiro amigo da humanidade. 2004, 2005, começamos a preparar o grande pulo, porque se nós quiséssemos ter um sistema literário dentro da cidade, temos editora, temos os leitores preparados, temos os escritores, nós precisávamos o quê? Conectar a comunidade. Precisávamos de uma ação dentro desse sistema literário que conectasse toda a comunidade e desse um ganho, que não fosse apenas um ganho financeiro, um real, que fosse também um ganho simbólico. Conexão, essa é a palavra. Então, nós criamos, depois de estudar no ano de 2004, 2005 e 2006, a Feira do Livro de Jaraguá do Sul, né? Que foi o grande passo para fechar essa cadeia produtiva do livro, esse sistema literário, né? Como pensamos a Feira do Livro? Não apenas como um comércio de livros, de maneira alguma. Sempre como um palco de ideias, um palco de integração. Que maneira? Trazer as pessoas para o evento. Trabalhar num sistema que fosse de fora para dentro. E hoje a Feira do Livro é aqui, nesse palco da SCAR, né? Então, qual a ideia da Feira do Livro primordial? Formar leitores a médio e longo prazo. Eu coordenei as 9 primeiras edições da Feira do Livro, sempre com um objetivo muito claro: formar leitores a médio e longo prazo e também trazer conexões diferentes à comunidade. De que maneira? Trouxemos grandes nomes da cultura brasileira para Jaraguá do Sul. Maurício de Souza, Ziraldo, Adriana Calcanhoto, deixa eu ver o que mais aqui de cabeça, aqui, Gregório do Vivier, uma série de nomes que vieram trocar com a cidade, mas trocar de verdade. Mas a grande troca foi com os alunos. Todos os anos, centenas de alunos vêm gratuitamente com ônibus escolares, através de parcerias com diversas instituições, porque a feira ela é o resultado de uma parceria com diversas instituições do município. Todos os anos, centenas de crianças vêm gratuitamente, atravessam um corredor de livros, e após atravessar esse corredor de livros, podem se deparar com espetáculos de dança, teatro, música e com grandes debates da literatura. Então, ok, implantamos um sistema criativo, um sistema literário na cidade? Sim. Ele funciona? Sim, porque os escritores conseguem produzir
e conseguem fazer o seu produto circular e conseguem se conectar com os leitores, certo? Aí eu me faço uma pergunta que eu faço para todos vocês aqui. Além de fazer para mim, eu faço para vocês. Se conseguimos implantar um sistema literário na cidade, um sistema literário em Jaraguá do Sul, conseguiríamos implantar um sistema criativo? Sim? Não? Sim? Não? Sim? Não sei. Por que eu não sei? Para implantar um sistema criativo, nós teríamos que ter a mínima noção da representatividade da economia criativa aqui no município. A economia criativa movimenta bilhões no mundo inteiro. O que é a economia criativa? A economia criativa é a união dos setores que dependem do quê? Da criatividade e da propriedade intelectual. Arquitetura, moda, design, artesanato, gastronomia, são uma série de setores, né, que não estão de nenhuma maneira conectados aqui na cidade de Jaraguá do Sul. Não há nenhuma conversa, não há nenhum bloco. Então, hoje não conseguiríamos implantar um sistema criativo, mas a longo prazo, sim, conseguiríamos. Por quê? Nós precisaríamos saber o impacto da economia criativa no município de Jaraguá do Sul, quanto que ela tem de rendimento, quantas pessoas ela atinge, qual é a verdadeira matriz econômica criativa da cidade de Jaraguá do Sul. Gente, é incabível isso. Uma cidade inovadora como Jaraguá do Sul não tem implantado ainda um sistema de economia criativa. Não há conexão nenhuma. Pensar, o artesão não se conecta com o distribuidor. Quantos arquitetos nós temos na cidade? Quantos designers? Então, é um mercado que está totalmente pulverizado e não há um contato, nós não temos um estudo, não temos um preparo para implantar isso. Então, eu digo o seguinte, eu quero lançar aqui uma provocação para vocês, né? É uma palavra, uma frase, na verdade, uma frase que eu vou jogar, que é uma frase para o futuro. Talvez essa frase vai voando, vai se conectar com alguma nuvem, vai chover e a frase vai ficar por aqui. Tá? Somos uma cidade criativa? Não sabemos. Podemos ser? Sim. Jaraguá do Sul, cidade criativa. Tá? Essa frase vai chegar na nuvem, vai chover. É um momento para se pensar nisso. De que maneira construir essa conectividade? De que maneira nós podemos nos conectar? De que maneira nós podemos transformar a cidade? A pergunta primordial, a pergunta principal, vocês sabem qual é? Não é o que eu posso ganhar com isso. No momento, no início, é o que eu posso oferecer para que isso se realize. Porque se nós tivermos um sistema de economia criativa implantado na cidade, nós podemos deixar um legado simbólico para a cidade. Algo de longo prazo. A Feira do Livro de Jaraguá do Sul é uma chama que não se apaga, está acesa há mais de 10 anos. Certo? Se há 25 anos atrás alguém dissesse, Jaraguá do Sul vai ter um evento que será uma das grandes referências do sul do Brasil, ninguém acreditaria. Então, por isso, se eu disser hoje Jaraguá do Sul, cidade criativa, talvez as pessoas não acreditem. Mas a ideia foi para a nuvem, foi para uma conectividade. Por isso, uma chama, gente, é só uma chama, é só uma ideia. Ela pode se apagar, não é? Agora, muitas chamas, muitas luzes. Qual que é a chama contemporânea hoje, vocês sabem? A luz do celular, certo? Vamos ligar a luz do celular? Uma chama só? Não conecta. Aí, vamos lá, todo mundo com a luzinha do celular. Vamos lá. Não é mais só uma chama, não. São várias chamas. Isso aí. Bora. Precisamos de ideias que nos conectem. Precisamos de ideias que transformem a cidade. A nossa cidade. Jaraguá do Sul, cidade criativa. 3 palavras: fogo, humanidade e criatividade. Muito obrigado.